Olá! Este vídeo é para você que precisa declarar seus investimentos na declaração anual de imposto de renda, mas não controlou as suas compras ou vendas de ativos financeiros por nenhum site ou aplicativo e está perdido para coletar essas informações. Então, neste vídeo, vou te mostrar onde coletar os dados necessários para fazer a declaração, utilizando os extratos da B3 Investidor e os relatórios da sua corretora, que, no meu caso, eu utilizo a corretora XP Investimentos, mas vai funcionar para qualquer corretora. O que vai mudar ali são alguns locais onde você busca as informações. Até outubro de 2021, era possível obter os dados dos investimentos na renda variável através do portal SEI. No entanto, a partir do dia 26 de novembro, passamos a utilizar o B3 Investidor. Se você ainda não fez o cadastro, a hora é agora. Agora que já acessamos a área logada do B3 Investidor, vamos compreender de onde extrair as informações. Na página principal, é possível você observar sua posição na renda variável e em títulos públicos. No entanto, não é possível você visualizar ativos de renda fixa, fundos de investimentos, COI e derivativos, exceto opções listadas. Agora, clique em Menu, Extratos. Vamos identificar o que é necessário a gente baixar dessa aba de menus. A aba Posição tem o papel de te mostrar quais ativos você vai estar posicionado em determinado mês do ano. Como que eu quero saber quais eram os ativos que eu tinha posição em custódia até o dia 30 de dezembro do ano anterior? Eu clico em Filtrar, seleciono aqui dezembro de 2021, dia 30. E baixo esses dados. Dê preferência para baixar todos os arquivos em Excel, porque você vai precisar fazer filtros e isso ajuda você. Essa coluna eu posso ocultar. Escriturador, quantidade disponível, posso ocultar. Uma coisa que é importante dessa planilha: esses valores de fechamento, valor atualizado, não se atém a esses valores, porque na declaração de imposto de renda você declara o preço médio das ações, fundos imobiliários, e não o preço de fechamento do ano anterior, tá ok? Então, teoricamente, você poderia ocultar também essas colunas, até para facilitar a sua vida. Então, vamos ocultar aqui, vamos ocultar também escriturador, ocultar. E deixar somente produto, qual que é a instituição, qual que é o código, o tipo, se é ordinária, se é uma ação preferencial, se é uma ação ordinária, se é uma ação, uma unity e assim por diante, a quantidade. Após fazer esse filtro na aba Ações, vai indo nas outras abas, como BDRs, os ativos que você vai ter em empréstimos, os fundos imobiliários. Nas demais abas, como Renda Fixa e Tesouro Direto, deixe para utilizar o relatório da sua corretora. Vamos salvar essa planilha. Agora, vamos para a aba Movimentações. Nesta aba, você consegue identificar todos os rendimentos recebidos e subscrições exercidas dentro de um ano. No caso, a gente quer fazer a seleção do dia 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Para isso, faça download no formato Excel. Selecione o mês desejado, dia 1º de janeiro, e venha em filtrar. Veja que aqui eu consigo identificar todos os investimentos que eu tive dentro daquele ano e veja que aqui tem várias páginas. Eu tenho como fazer download desse arquivo, eu venho aqui nesta setinha em amarelo. Para adiantar, já vamos fazer alguns ajustes nessa planilha. Selecione a primeira linha, vá em classificar e filtrar, coloque filtro. Agora que já fizemos o filtro, vamos identificar o que encontramos aqui nesta planilha. Nós temos a coluna entradas e saídas, as datas que tivemos as ocorrências, as movimentações, se foi o que? Rendimento, recebimento de dividendos, juros sobre capital e assim por diante. O nome do nosso ativo, já vou até dar uma diminuída aqui na identificação. Nós temos qual foi a instituição que realizamos as nossas operações. Temos a quantidade de ativos que nós temos, qual foi o preço unitário e o valor efetivo desta operação.
Na coluna entrada e saída, selecione apenas crédito. Não vou entrar em detalhes o porquê da escolha de crédito, até porque isso a gente precisaria de conceitos de contabilidade. Caso vocês queiram depois conteúdo a respeito da diferença de crédito e débito, deixe nos comentários que eu trago um vídeo novo. O importante aqui é não deixarmos linhas duplicadas para o mesmo tipo de ativo. Agora, na coluna movimentações, selecione apenas bonificação em ativos, juros sobre capital próprio, dividendos e rendimentos. Antes que vocês me perguntem, Sara, a quantidade que eu tenho, por exemplo, aqui de BBAS3 no recebimento de juros de capital próprio, se eu pegar 100 e multiplicar por 0,17, não vai me dar R$17 no valor da operação. Eu recebi menos do que isso, que é o valor efetivo que caiu na minha conta. E por que isso? A gente tem aqui dois fatores. Primeiro, uma das diferenças que vão ocorrer, seja para juros sobre capital próprio ou dividendos, é o arredondamento de preços na coluna preço unitário. Veja que aqui nós só temos valores até 2 casas decimais. E também juros sobre capital próprio, nós temos o desconto de 15% de imposto de renda. Então, vou pegar como exemplo uma empresa para fazer uma demonstração para vocês, a ENBR. E por que eu escolhi essa empresa? Porque a mesma empresa no ano de 2021, ela tanto me pagou dividendos como me pagou juros sobre capital próprio. Então, assim, eu tenho como fazer a averiguação dos dados. Vou criar aqui mais algumas colunas. Vamos avaliar qual foi o preço unitário da ENBR sem arredondamento. Vamos criar uma coluna de imposto retido e, por fim, a nossa coluna de averiguação. Vamos criar uma coluna aqui só para fazer a multiplicação desse valor com esse e ver qual seria o nosso resultado. Vou até colocar uma cor aqui para a gente diferenciar, ficar mais fácil a identificação dos dados. Igual este vezes este e arrasto. Veja que o valor da operação, o que caiu na minha conta foi R$ 46,11. No entanto, se eu fosse pegar as 200 cotas que eu tinha e multiplicar por 0,27, eu deveria ter recebido R$ 54. Quando eu pego a mesma coisa para os dividendos, veja que tem uma pequena diferençazinha aqui. Vamos ver por quê? Para isso, a gente vai lá no RI da empresa. Eu venho no Google, digito RI e o nome da empresa. Clique em menu, procure por nossas ações e dividendos. Vamos rolar a página. Aqui, conseguimos encontrar o histórico de dividendos. Veja que aqui nós temos o exercício social ou lucro líquido ajustado no ano de 2020, foi pago em 2021. Então, vamos ver quanto que me veio de JCP. Vamos selecionar esse valor e colocar lá na planilha. Veja que agora, sem o arredondamento, nós estamos falando de uns valorzinhos um pouco maiores. A mesma coisa eu vou fazer para dividendos. Veja que aqui, se eu for simplesmente pegar a quantidade de cotas que eu tenho e multiplicar por esse valor, eu já encontro aqui, ó, páreo a páreo. De cara, eu já matei o valor de operação agora, o que eu recebi, com o que realmente temos de averiguação. Veja que o resultado é um pouquinho menor do que a gente se fizéssemos essa conta aqui da multiplicação. No entanto, o JCP continua diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho 15% de imposto de renda que fica retido direto na fonte. Então, como que eu faço essa conta? Eu tenho que tirar desse resultado aqui 15%. Então, como é que eu faço esta conta? Venho aqui, pego esse resultado e multiplico por 15%. Veja que eu vou ter um desconto do valor principal, do valor total que eu deveria receber, R$ 8,14, seguindo a regra de arredondamento. Mas não para por aí, eu tenho que verificar agora quanto que eu vou tirar, né? Qual que vai ser o meu resultado. Então, eu faria novamente este valor que multiplica este valor menos o que eu vou reter de imposto de renda. E assim eu encontro efetivamente o que veio para minha conta. Então, se eu vier aqui para a regra de arredondamento, agora sim, bate quanto que eu recebi em operação e quanto realmente eu tive de ganho. Veja que agora os dados aqui e aqui eles batem.
Não precisem salvar a planilha assim, eu só quis mostrar a diferença de valores caso vocês venham confrontar. Eu tenho uma planilha aqui privada, quis comparar com a planilha movimentação e vi que está diferente. Agora você já vai saber por que está diferente. Vamos tirar o filtro aqui de produto e selecionar tudo. E agora sim, a gente pode até salvar aqui caso a gente queira fazer esse confronto de valores durante toda a planilha. Mas basta você já salvá-lo assim. Salvar e fecha esta planilha. Agora vamos voltar para a área logada da B3. Vamos agora para a aba Proventos. Nesta aba você conseguirá identificar todos os eventos provisionados, ou seja, conseguirá conferir se há créditos em trânsito. Como exemplo, recebimento de juros sobre capital próprio de ano anterior. Então, você vai vir aqui em filtrar, selecione o ano 30 de dezembro. Veja que aqui são os proventos que são do ano anterior, mas que o pagamento irá acontecer em 2022 e eles já estavam provisionados. Eu vou agora fazer o download. Aqui eu consigo saber qual é o tipo, né? Se é uma ação ordinária ou ação preferencial. Deixa eu filtrar aqui um pouquinho mais, diminuir as minhas colunas. Pronto, já posso salvar da forma em que está. Dessas abas, o que interessa para o imposto de renda nós já utilizamos. Agora vamos novamente na aba Menu, Informes. Essa etapa só serve para quem colocou suas ações para serem alugadas. Se você não colocou para alugar, não vai aparecer documento algum aqui para você fazer o download. Como as minhas ações eu deixo elas disponíveis para aluguel, eu vou aqui em Informe de Rendimentos Financeiros e venho aqui em Baixar Informe. Parou por aqui? Ainda não. Agora nós vamos acessar a conta da nossa corretora. Agora vamos baixar os demais documentos necessários, como, por exemplo, as notas de corretagem e verificar se a corretora também disponibiliza alguns relatórios que nos favoreçam o preenchimento do nosso imposto. No caso da XP, eu venho em Minha Conta, Imposto de Renda. Vamos rolar. Eu já tenho aqui em Informe de Rendimentos Ano Base. Eu quero o ano de 2021. Veja que já está selecionado e eu consigo fazer o download aqui de vários documentos. Aqui estarão disponíveis seus investimentos na renda fixa, fundos de investimento, tesouro direto, ETFs de renda fixa se você tiver, créditos em trânsito, swap, saldo em conta e Investbank. Então baixe todos os relatórios que aqui estão disponíveis. Vamos fazer o download deste. Depois em relatórios auxiliares, você encontrará as operações day trade, se você tiver feito, operações normais, proventos pagos. Não parou por aqui, vamos continuar rolando e ver o que mais a gente consegue. Se você também tiver previdência, faça o download do arquivo. Veja que aqui também é possível fazer seleções aqui em cima, então eu tenho como voltar para o informe de rendimentos e verificar que temos outros documentos aqui, ó. Não será necessário o extrato de conta, pois já no primeiro relatório a gente consegue saber qual que era o saldo da sua conta em dezembro de 2021. Vamos agora para a posição em custódia. Consultar. Selecione aqui o mês do ano desejado. Nós queremos saber qual que era a posição da sua carteira em dezembro de 2021. Aqui também é possível você identificar quais eram os ativos que você tinha em custódia no último dia do ano. E assim por diante. Você também tem como baixar esse arquivo e já te adianto, baixe todos os arquivos em Excel para você poder fazer seleção e filtro. Agora vamos para as notas de corretagem. Clique aqui em consultar. Essa eu digo que é uma das partes mais trabalhosas, porque você vai ter que clicar mês e ano. O bom é que na XP vem consolidado tudo aquilo que você fez de operação dentro do mês. Então, você só vai clicar aqui no ano, 2021 e mês. Veja que eu tive notas em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não tive em julho, fui para agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu seleciono, por exemplo, aqui já janeiro, eu vou enviar essa nota para o meu e-mail. Agora, vai até o e-mail que você cadastrou na conta da corretora para fazer o download das notas selecionadas. Veja que eu já tenho uma sequência de notas de negociação. Eu farei o download de todas essas notas de corretagem. Quando você clica aqui, veja que está todo compreendido aqui, ó, nota por nota que eu operei
e as datas de negociação. Por exemplo, esse daqui foi do pregão referente ao mês de abril do ano passado. Parou por aqui? Ainda não. Vamos voltar lá na nossa aba e vamos clicar agora em Informe de Fundos Imobiliários. Veja que aqui eu não tenho nenhum documento para fazer download, mas é só eu rolar a página que aqui tem uma coisa que eu acho sensacional na plataforma XP. Em lista de fundos imobiliários, é possível você identificar os dados como TIC, CNPJ, nome do fundo e também como conseguir a segunda via do informe do seu fundo, porque ele também te passa qual que é o procedimento e qual que é o contato que você tem que fazer essa solicitação caso não tenha chegado na sua residência. Vou pegar aqui, por exemplo, como um fundo que eu tenho em carteira, VISC 11. Veja que aqui ele já me deu o CNPJ, nome do fundo, até quem é o administrador, qual o contato e como que eu faço para conseguir a segunda via. Veja que eu vou ter que mandar um e-mail para cá e neste e-mail eu vou ter que colocar nome completo, data de nascimento e CPF para fazer a solicitação deste documento. Na hora que eu receber o documento, veja que ele é protegido com o meu CPF, na qual eu vou ter que digitar os 4 primeiros dígitos para abrir o arquivo. Legal, né? Agora sim estamos chegando na reta final. Você já possui todos os documentos referentes aos seus investimentos. Nos próximos vídeos dessa série vou te mostrar como utilizar essas informações e preencher sua declaração de imposto de renda com foco nos investimentos. Importante informar, caso você tenha outros investimentos em outras corretoras ou instituições bancárias, você deverá efetuar o mesmo procedimento que realizei aqui na XP, que seria baixar todos os dados que essas plataformas disponibilizam para você fazer a declaração desses investimentos. Se você chegou até aqui e achou esse conteúdo útil, não deixe de compartilhar para ajudar mais pessoas. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários que na medida do possível irei te responder. Por hoje é só. Até logo. Tchau, tchau.